Lição número 2. Objetivo principal definido. Você pode fazer se acreditar que pode. Você está no início de um curso de filosofia que pela primeira vez na história do mundo foi organizado a partir de fatores conhecidos que já foram usados e sempre deverão ser usados por pessoas bem-sucedidas. O estilo literário foi completamente subordinado aos princípios e leis incluídos no curso, para que estes possam ser rápida e facilmente assimilados por pessoas de todas as esferas da vida. Alguns princípios serão familiares para todos, outros serão apresentados pela primeira vez. Deve-se ter em mente, da primeira lição à última, que o valor da filosofia reside inteiramente nos estímulos de pensamento que produzirá na mente do aluno, e não apenas nas lições em si. Em outras palavras, este curso pretende ser um estimulante mental que fará o aluno organizar e direcionar as forças de sua mente para um objetivo definido, aproveitando assim o poder estupendo que a maioria das pessoas desperdiça em pensamentos espamodicos e sem objetivo. Unicidade de objetivo é essencial para o sucesso, não importa qual seja a ideia de sucesso que se tenha. No entanto, unicidade de objetivo é uma qualidade que, em geral, requer pensamento sobre muitos assuntos afins. O autor fez uma longa viagem para observar Jack Dempsey treinar em uma luta. Observou que ele não dependia inteiramente de uma só forma de exercício, mas recorria a muitas formas. O saco de pancadas ajudava a desenvolver um conjunto de músculos e também treinava a rapidez dos olhos. Os halteres treinavam outro conjunto de músculos. A corrida desenvolvia os músculos das pernas e quadris. A dieta balanceada fornecia os elementos necessários para produzir músculos sem gordura. Sono adequado, relaxamento e descanso proporcionavam outras qualidades de que ele precisava para vencer. O aluno deste curso está ou deve estar empenhado em treinar para o sucesso na batalha da vida. Para vencer, existem muitos fatores aos quais se deve prestar atenção. Uma mente bem organizada, alerta e enérgica é produzida por vários estímulos, todos claramente descritos nessas lições. Deve-se lembrar, entretanto, que a mente, assim como o corpo, necessita de uma variedade de exercícios para se desenvolver corretamente. Para adestrar os cavalos em certas marchas, os treinadores fazem com que saltem obstáculos, o que leva ao desenvolvimento dos passos desejados graças ao hábito e à repetição. A mente humana deve ser treinada de forma semelhante, estimulada por uma variedade de pensamentos inspiradores. Antes de ir muito adiante nessa filosofia, você observará que a leitura das lições vai acarretar um fluxo de pensamentos sobre uma ampla gama de assuntos. Por esse motivo, o aluno deve ler o curso com um bloco e um lápis à mão e seguir a prática de anotar esses pensamentos ou ideias tão logo venham à mente. Seguindo essa sugestão, o aluno terá um conjunto de ideias suficiente para transformar todo o seu plano de vida quando tiver lido este curso 2 ou 3 vezes. Seguindo essa prática, você em breve perceberá que a mente se torna como um imã que atrai ideias úteis diretamente do ar rarefeito. Para usar as palavras de um cientista notável que experimentou este princípio por muitos anos. Você cometerá uma grande injustiça consigo, mesmo caso se ocupe do curso com a sensação, por mais leve que seja, de que não precisa de mais conhecimento do que já possui. Na verdade, nenhum homem sabe o suficiente sobre qualquer assunto que vale a pena para achar que tem a última palavra sobre o tema. Na longa e difícil tarefa de tentar acabar com um pouco da minha própria ignorância e abrir espaço para algumas verdades úteis da vida, com frequência vi em imaginação o grande marcador no portal de acesso à vida, escrever pobre tolo,
na testa daqueles que acreditam ser inteligentes e pobre pecador na testa dos que acreditam ser santos. O que, traduzindo para a linguagem do dia a dia, significa que nenhum de nós sabe muita coisa e, pela natureza do nosso ser, nunca conseguimos saber tanto quanto necessitamos, a fim de viver de modo saudável e aproveitar enquanto estamos vivos. A humildade é precursora do sucesso. Até nos tornarmos humildes em nosso coração, não estamos aptos a lucrar o bastante com a experiência e pensamentos de outros. Soa como uma pregação sobre moralidade. Bem, e daí se soa? Até pregações áridas e desprovidas de interesse, como geralmente são, podem ser benéficas se servirem para refletir a sombra de nosso verdadeiro eu, de modo que possamos ter uma ideia aproximada de nossa superficialidade e pequenez. O sucesso na vida recai, em grande parte, sobre nossos homens sábios. O melhor lugar para estudar o bicho-homem é em sua própria mente, fazendo um inventário tão preciso quanto possível de si mesmo. Quando você se conhecer minuciosamente, se algum dia se conhecer, também saberá muito sobre os outros homens. Para conhecer os outros, não como parecem ser, mas como são de verdade, estude as seguintes características. Primeira, a postura do corpo e o jeito de andar. Segunda, a entonação da voz, a qualidade, tom e volume. Terceira, os olhos, se dissimulados ou diretos. Quarta, o uso das palavras, a tendência, natureza e qualidade. Por essas janelas abertas, você pode, literalmente, entrar na alma de um homem e dar uma olhada no homem real, indo um passo além, se quiser conhecer os homens, estude-os. Quando irados, quando apaixonados, quando houver dinheiro envolvido, quando comem, sozinhos e achando que ninguém está observando, quando escrevem, quando em dificuldades, quando alegres e triunfantes, quando abatidos e derrotados, quando enfrentam uma catástrofe de natureza perigosa, quando tentam causar boa impressão nos outros, quando informados sobre a desgraça alheia, quando informados sobre a boa sorte alheia, quando perdem em qualquer tipo de esporte, quando ganham no esporte, quando sozinhos em espírito meditativo. Antes que possa conhecer qualquer homem como ele realmente é, você deve observá-lo em todas as condições precedentes e talvez mais, o que praticamente equivale a dizer que você não tem direito de julgar os outros à primeira vista. As aparências, sem dúvida, importam, mas as aparências muitas vezes enganam. Este curso foi projetado para que o aluno que o dominar faça um inventário de si e dos outros por métodos que não o julgamento relâmpago. O aluno que dominar essa filosofia estará habilitado a olhar através da camada externa de ornamentos pessoais, roupas da chamada cultura e assemelhados, e chegar ao cerne de si. Essa é uma promessa muito ampla. Tal promessa não seria feita se o autor desta filosofia não soubesse, por anos de experimento e análise, que ela pode ser cumprida. Algumas pessoas que examinaram o manuscrito perguntaram por que o curso não foi chamado de Domínio em Vendas. A resposta é que a palavra vendas está comumente associada à comercialização de bens ou serviço, o que, portanto, diminuiria e limitaria a real natureza do curso. É verdade que se trata de um curso de domínio de vendas, oferecendo uma visão mais profunda que a média do significado do termo vendas. Essa filosofia pretende capacitar aqueles que a dominarem a negociar com sucesso na vida, com a mínima quantidade de resistência e atrito. Tal curso, portanto, deve ajudar o aluno a organizar e fazer uso de muitas verdades negligenciadas pela maioria das pessoas que passam pela vida como medíocres. Nem todas as pessoas têm o desejo de saber a verdade sobre todos os assuntos cruciais que afetam a vida. Uma das grandes surpresas do autor durante suas pesquisas foi que pouca gente está disposta a ouvir a verdade, quando esta expõe suas fraquezas. Preferimos a ilusão à realidade. Novas verdades, se aceitas em alguma medida, são adotadas.
com o proverbial sal do ceticismo. Alguns usam mais do que uma pitadinha do sal, salgando tanto as novas ideias que elas se tornam inúteis. Por isso, as lições 1 e 2 cobrem assuntos que pretendem preparar o caminho para novas ideias, de modo que essas ideias não sejam um choque severo demais para a mente do aluno. O pensamento que o autor deseja transpor foi muito bem colocado pelo editor da American Magazine, no seguinte artigo. Em uma recente noite chuvosa, Carl Lomen, o rei das renas do Alasca, me contou uma história verídica. Ela ficou na minha cabeça desde então, e agora irei transmiti-la. Um certo esquimó da Groenlândia, disse Lomen, participou de uma das expedições norte-americanas ao Polo Norte, alguns anos atrás. Posteriormente, como prêmio por seus fiéis serviços, foi levado a Nova York para uma curta visita. Ele ficou tomado do maior assombro diante de todos aqueles milagres de som e visão. Quando voltou para sua aldeia nativa, contou histórias de prédios que se erguiam até o céu, de bondes que descreveu como casas que se moviam por trilhos, com gente morando nelas enquanto se moviam, de pontes gigantescas, luzes artificiais e todos os outros elementos deslumbrantes da metrópole. O povo olhou para ele friamente e se afastou. E imediatamente ele foi apelidado por toda a aldeia de Sag de Luke, ou seja, o mentiroso, nome que carregou com vergonha para o túmulo. Após a sua morte, seu nome original foi totalmente esquecido. Quando Knud Rasmussen fez sua viagem da Groenlândia para o Alasca, foi acompanhado por um esquimó chamado Mitek, pato selvagem. Mitek visitou Copenhague e Nova York, onde viu muitas coisas pela primeira vez e ficou altamente impressionado. Posteriormente, ao regressar à Groenlândia, lembrou da tragédia de Sag de Luke e concluiu que não seria adequado contar a verdade. Em vez disso, narraria histórias que as pessoas pudessem compreender e assim salvaria sua reputação. Então contou que ele e Rasmussen mantinham um caiaque às margens de um grande rio, o Hudson, e toda manhã remavam para ir à caça. Havia patos, gansos e focas em abundância, e eles aproveitaram a visita imensamente. Mitek, aos olhos dos conterrâneos, era um homem muito honesto. Seus vizinhos o tratavam com raro respeito. O caminho daquele que fala a verdade sempre foi árduo. Sócrates bebeu cicuta, Cristo foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Bruno foi queimado na fogueira, Galileu, aterrorizado, retratou suas verdades brilhantes. Daria para se seguir essa trilha sangrenta para sempre nas páginas da história. Alguma coisa na natureza humana faz com que o impacto de novas ideias nos deixe ressentidos. Odiamos ser perturbados nas crenças e preconceitos herdados com a mobília da família. Na maturidade, muitos de nós entram em hibernação e vivem no conforto de fetiches antigos. Se uma ideia nova invade nossa toca, levantamos rosnando de nosso sono invernal. Os esquimós, pelo menos, tinham uma desculpa. Não conseguiam visualizar as imagens espantosas retratadas por Sag de Luke. Suas vidas simples eram restringidas há muito tempo pela noite do Ártico. Mas não existe nenhuma razão adequada para o homem comum fechar sua mente para novos ângulos da vida. Mesmo assim, ele faz isso. Nada é mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Para cada 10 homens fisicamente preguiçosos, existem 10.000 com mentes estagnadas. E mentes estagnadas são criadouros do medo. Um velho fazendeiro de Vermont costumava encerrar suas orações com o seguinte apelo: ó Deus, me dê uma mente aberta. Se mais pessoas seguissem o exemplo, poderiam escapar da paralisia por preconceitos. E que lugar agradável de se viver seria o mundo. Cada pessoa deveria ocupar-se com a coleta de novas ideias em fontes externas ao ambiente, no qual vive e trabalha diariamente. A mente fica murcha, estagnada, estreita e fechada, a não ser que procure novas ideias.
O fazendeiro deveria ir à cidade com frequência e caminhar entre os rostos estranhos e os prédios altos. Ele retornaria para sua fazenda com a mente renovada, com mais coragem e maior entusiasmo. O homem da cidade deveria viajar para o interior com frequência e refrescar a mente com visões novas e diferentes daquelas associadas ao dia de trabalho. Todos necessitam de uma mudança de ambiente mental a intervalos regulares, da mesma maneira que é essencial mudar e variar os alimentos. A mente fica mais alerta, mais elástica e mais preparada para trabalhar com velocidade e exatidão depois de impregnar-se com ideias novas, fora do campo diário de trabalho. Como aluno deste curso, você vai deixar de lado, temporariamente, o conjunto de ideias com que desempenha as atividades diárias e entrar em um campo de ideias novas, e em alguns casos até agora desconhecidas. Esplêndido! Você terminará este curso com um novo estoque de ideias que o deixarão mais eficiente, mais entusiasmado e mais corajoso, não importando qual seja o seu tipo de trabalho. Não tenha medo de novas ideias. Elas podem significar a diferença entre sucesso e fracasso para você. Algumas das ideias apresentadas neste curso não exigirão nenhuma explicação ou prova adicionais de solidez, pois são familiares para praticamente todos. Outras ideias apresentadas aqui são novas, por isso, muitos estudantes desta filosofia podem hesitar em aceitá-las como sólidas. Cada princípio descrito neste curso foi exaustivamente testado pelo autor, e a maior parte foi testada por dezenas de cientistas e outras pessoas capazes de distinguir entre mera teoria e prática. Assim, todos os princípios aqui abordados são reconhecidos como aplicáveis da maneira descrita. Entretanto, não se pede que nenhum aluno deste curso aceite qualquer declaração feita nessas lições, sem antes dar-se por satisfeito com testes, experimentos ou análises que comprovem a solidez das declarações. O que se pede é que o aluno evite o grande mal de formar opinião sem fatos definitivos como base, o que traz à mente a famosa advertência de Herbert Spencer. Existe um princípio que é uma barreira contra toda informação, que é uma prova contra todo argumento e que é infalível em manter o homem na eterna ignorância. Este princípio é o desprezo antes do exame. Pode ser bom ter esse princípio em mente quando você for estudar a lei do Mastermind, descrita nessas lições. Essa lei incorpora um princípio inteiramente novo sobre o funcionamento da mente. E por este motivo, será difícil para muitos alunos aceitarem-na como sólida até experimentarem-na. Entretanto, ao se considerar o fato de que o Mastermind é a base real da maioria das realizações daqueles que são considerados gênios, a lei assume um aspecto que exige mais do que um julgamento relâmpago. Muitos cientistas que deram suas opiniões sobre o assunto ao autor acreditavam que o Mastermind fosse a base de praticamente todas as realizações mais importantes que resultam de um esforço em grupo ou cooperativo. Alexander Graham Bell disse acreditar que a lei do Mastermind, conforme descrita nesta filosofia, não apenas era sólida, como todas as mais altas instituições de ensino estariam em breve ensinando-a em seus cursos de psicologia. Charles disse ter experimentado a lei e chegado à mesma conclusão, afirmada nessas lições, muito antes de ter falado sobre o assunto com o autor da filosofia da lei do sucesso. Luther Burbank e John fizeram declarações semelhantes. Edison nunca foi questionado sobre o assunto, mas algumas das suas declarações indicam que aprovaria a lei como uma possibilidade, senão como realidade. Elmer Gates aprovou a lei em uma conversa com o autor há mais de 15 anos. Gates era um cientista da mais alta categoria. O autor desta filosofia conversou com dezenas de empresários inteligentes que, embora não fossem cientistas, admitiram acreditar na sensatez da lei do Mastermind. É dificilmente desculpável, portanto, que homens de menor aptidão para julgar o assunto formem opiniões sobre esta lei,
sem investigação séria e sistemática. Deixe-me expor um breve resumo do que é esta lição e do que se pretende que faça por você. Tendo me preparado para a prática do direito, oferecerei esta introdução como uma apresentação do meu caso. A evidência que apoia o meu caso será apresentada nas 16 lições que compõem este curso. Os fatos usados na elaboração deste curso foram adquiridos em mais de 25 anos de experiência empresarial e profissional, e a única explicação para o uso, bastante livre da primeira pessoa ao longo do curso, é porque escrevi a partir da experiência própria. Antes do curso A Lei do Sucesso ser publicada, os manuscritos foram submetidos a 2 universidades proeminentes, pedindo que fossem lidos por professores competentes com o objetivo de eliminar ou corrigir quaisquer afirmações que parecessem pouco sólidas do ponto de vista econômico. O pedido foi atendido e o manuscrito foram cuidadosamente examinado. Nenhuma única mudança foi feita, exceto 1 ou 2 pequenas alterações de palavras. Um dos professores que examinou o manuscrito expressou, em parte, o que segue. É uma tragédia que todo garoto e garota que entra no ensino médio não seja treinado com eficiência nas 15 partes principais do curso A Lei do Sucesso. É lamentável que a grande universidade onde trabalho e qualquer outra universidade não incluam seu curso no currículo. Já que este curso pretende ser um mapa ou planta para guiá-lo na realização do cobiçado objetivo chamado sucesso, não seria uma boa ideia definir sucesso. Sucesso é o desenvolvimento de poder para obter o que se quer da vida, sem interferir nos direitos dos outros. Eu colocaria ênfase especial na palavra poder, por ser inseparavelmente relacionada ao sucesso. Vivemos em um mundo e era de competição intensa. E a lei da sobrevivência do mais apto é evidente por toda parte. Assim, todos que queiram desfrutar de sucesso duradouro devem tratar de atingi-lo utilizando o poder. E o que é poder? Poder é energia ou esforço organizado. Este curso tem o adequado nome de A Lei do Sucesso, porque ensina como organizar fatos, conhecimento e as faculdades mentais em uma unidade de poder. Este curso traz uma promessa definida, ou seja, mediante seu domínio e aplicação, você pode ter tudo o que quiser, com a seguinte ressalva, dentro do razoável. Essa ressalva leva em conta sua educação, sua sabedoria ou falta dela, sua resistência física, seu temperamento e todas as outras qualidades mencionadas nas 16 lições deste curso como os fatores mais essenciais na conquista do sucesso. Sem uma única exceção, aqueles que atingiram o sucesso em comum fizeram isso, consciente ou inconscientemente, com a ajuda de todos ou de uma parte dos 15 fatores principais compilados neste curso. Se duvida desta afirmação, domine as 16 lições para poder analisar com razoável precisão homens como Carnegie, Rockefeller, Hill, Herman, Ford e outros do tipo, que acumularam grandes fortunas materiais, e verá que eles entenderam e aplicaram o princípio de esforço organizado, que transpassa todo este curso como um cordão de ouro de evidência incontestável. Entrevistei Andrew Carnegie há quase 20 anos com o objetivo de escrever uma história sobre ele. Durante a entrevista, perguntei ao que atribuía seu sucesso. Com um pequeno brilho jovial nos olhos, ele disse: "Rapaz, antes que eu responda a sua pergunta, pode, por favor, definir o termo sucesso?" Depois de esperar até perceber que fiquei um pouco embaraçado com a pergunta, ele continuou: "Por sucesso, você se refere a meu dinheiro, não é?" Respondi que dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas mediu o sucesso. E então ele disse: "Ah, bem, se você deseja saber como conseguir meu dinheiro, se é isto que você chama de sucesso, responderei, dizendo que temos um mastermind aqui em nosso negócio, e essa mente é composta por mais de uma dezena de homens que constituem minha equipe pessoal de superintendentes, gerentes, contadores, químicos e outros profissionais necessários. Nenhuma pessoa nesse grupo é o mastermind de que falo,
mas a soma total das mentes do grupo, coordenadas, organizadas e direcionadas a um fim definido em um espírito de cooperação harmoniosa. É o poder que trouxe meu dinheiro. Não existe duas mentes exatamente iguais no grupo, mas cada homem no grupo faz o esperado que faça e faz melhor do que qualquer outra pessoa no mundo poderia fazer. Naquele instante, a semente deste curso foi semeada em minha mente, mas só criou raiz e germinou depois de um tempo. A entrevista marcou o início dos anos de pesquisa, que enfim levaram à descoberta do princípio da psicologia descrito na lição 1, como mastermind. Ouvi tudo o que Andrew Carnegie falou, mas foi preciso o conhecimento adquirido em muitos anos de contato com o mundo dos negócios para assimilar o que ele disse e compreender claramente o princípio subjacente, que nada mais é do que o princípio do esforço organizado que embaça o curso A Lei do Sucesso. O grupo de homens de Andrew Carnegie constituía um mastermind, e essa mente era tão bem organizada, tão bem coordenada, tão poderosa, que poderia acumular milhões de dólares em praticamente qualquer atividade de natureza comercial ou industrial. O ramo siderúrgico em que estava engajada não passava de acaso quanto à acumulação da riqueza de Andrew Carnegie. A mesma riqueza poderia ter sido acumulada se o mastermind fosse direcionado para o setor de carvão, bancário ou supermercadista, porque por trás da mente havia poder. Aquele tipo de poder que você pode ter quando houver organizado as faculdades de sua mente e se aliado com outras mentes bem organizadas para a realização de um objetivo principal definido de vida. Uma cuidadosa verificação junto aos vários ex-sócios de Andrew Carnegie, realizada após o início deste curso, provou conclusivamente não só a existência da lei chamada de Mastermind, como que se essa lei foi a fonte principal do sucesso de Carnegie. Talvez nenhum associado de Andrew Carnegie o conhecesse melhor que Charles Michael, nas palavras a seguir. Michael descreveu fielmente o algo sutil da personalidade de Carnegie, que lhe permitiu alçar-se a alturas estupendas. Nunca conheci um homem com tamanha imaginação, inteligência, vivaz e compreensão instintiva. Dava para sentir que ele sondava seus pensamentos e fazia um balanço de tudo que você já tinha feito ou poderia fazer. Parecia captar a sua próxima palavra antes que você falasse. O jogo mental dele era ofuscante e o hábito de observação cuidadosa proporcionou um estoque de conhecimento sobre muitos assuntos. Mas a qualidade marcante de tão rico patrimônio era o poder de inspirar outros homens. Ele irradiava confiança. Você poderia ter dúvidas sobre alguma coisa e discutir o assunto com Carnegie. Em um segundo, ele faria você ver que estava certo e acreditar absolutamente naquilo. Ou poderia resolver suas dúvidas, apontando as fraquezas. Essa qualidade de atrair e estimular os outros provinha da sua própria força. Os resultados de sua liderança foram notáveis. Nunca antes na história da indústria, imagino eu, existiu um homem que, sem entender os detalhes operacionais de seu negócio, sem nenhuma pretensão de conhecimento técnico em siderurgia ou engenharia, foi capaz de construir tamanho empreendimento. A capacidade de Carnegie de inspirar os homens repousava em algo mais profundo do que qualquer faculdade de julgamento. Na última frase, ele transmitiu um pensamento que corrobora a teoria do Mastermind, a que o autor deste curso atribuiu a fonte principal do poder de Carnegie. Ele também confirmou a declaração de que Carnegie poderia ter o mesmo sucesso que teve no setor siderúrgico em qualquer outro negócio. É óbvio que seu sucesso deveu-se ao entendimento de sua mente e das mentes de outros homens, e não ao mero conhecimento de siderurgia. Esse pensamento é um grande consolo para aqueles que ainda não alcançaram sucesso marcante, pois mostra que sucesso é apenas uma questão de aplicar leis e princípios à disposição de todos. E não esqueçamos que essas leis são plenamente descritas nas 16 lições deste curso.
Carnegie aprendeu como aplicar a lei do Mastermind. Isso permitiu organizar as faculdades de sua mente e das mentes de outros homens e coordenar o conjunto por trás de um objetivo principal definido. Todo estrategista, seja nos negócios, na guerra, na indústria ou outros setores, entende o valor do esforço organizado e coordenado. Todo estrategista militar entende o valor de semear divergências nas fileiras das forças adversárias. Por isso, rompe o poder de coordenação. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, muito se ouviu falar do efeito da propaganda e não parece exagero dizer que as forças desorganizadoras da propaganda foram muito mais destrutivas do que todas as armas e explosivos. Um dos momentos mais decisivos da Primeira Guerra Mundial ocorreu quando os exércitos aliados foram colocados sob o comando do marechal francês Ferdinand. Muitos militares bem informados afirmaram que esse movimento significou a desgraça para os exércitos adversários. Qualquer ponte de ferrovia moderna é um exemplo excelente do valor do esforço organizado, pois demonstra de forma bastante simples e clara como milhares de toneladas de peso podem ser suportadas por uma pequena quantidade de barras e vigas de aço, arranjadas de tal modo que o peso se espalha por todo o conjunto. Houve uma vez um homem que tinha 7 filhos que viviam brigando entre si. Um dia, o pai reuniu todos os filhos e comunicou que desejava demonstrar o que a falta de esforço cooperativo deles significava. O homem havia preparado um feixe de 7 varas cuidadosamente amarrado. Ele pediu a cada um dos filhos que pegasse o feixe e o quebrasse. Todos tentaram, mas em vão. A seguir, ele cortou os cordões, entregou uma vara a cada filho e pediu que a quebrasse no joelho. Depois que todas as varetas foram quebradas com facilidade, ele disse: quando trabalham juntos em espírito de harmonia, vocês se assemelham ao feixe de varas e ninguém pode derrotá-los. Mas, quando brigam entre si, qualquer pessoa pode derrotá-los, um por um. Existe uma lição válida na história do homem e dos 7 filhos brigões que pode ser aplicada às pessoas de uma comunidade, aos empregadores e a empregados de um determinado local de trabalho, ou ao estado e nação em que vivemos. Esforço organizado pode tornar-se um poder, mas pode tornar-se também um poder perigoso, a menos que guiado com inteligência, sendo este o principal motivo para a 16ª lição deste curso. Dedicar-se amplamente à descrição de como direcionar o poder do esforço organizado para que leve ao sucesso. Aquele tipo de sucesso baseado na verdade, justiça e equidade que leva à felicidade final. Uma das mais marcantes tragédias desta era de luta e loucura por dinheiro é o fato de tão pouca gente estar envolvida na atividade de sua preferência. Um dos objetivos deste curso é ajudar cada aluno a encontrar seu nicho particular no mercado de trabalho, onde prosperidade material e felicidade em abundância podem ser encontradas. Com esta finalidade, as várias lições do curso são habilmente planejadas para ajudar o aluno a fazer um autoinventário e verificar que aptidão latente e que forças ocultas estão adormecidas dentro de si. O curso inteiro pretende ser um estímulo para que você veja a si mesmo e suas forças ocultas como são e para despertar a ambição, a visão e determinação que lhe façam ir em frente e reivindicar o que é seu por direito. Há menos de 30 anos, Henry Ford trabalhava num local onde havia outro homem que fazia praticamente o mesmo tipo de trabalho que ele. Diziam que aquele homem era mais competente naquele trabalho específico que Ford. Hoje, aquele homem continua no mesmo tipo de trabalho, com salário bem abaixo de $100 por semana, enquanto Ford é o homem mais rico do mundo. Que diferença marcante entre esses dois homens separou-os tanto em termos de riqueza material? Apenas o seguinte: Ford entendeu e aplicou o princípio do esforço organizado, e o outro homem não. Enquanto este livro era escrito, o princípio do esforço organizado foi aplicado na pequena cidade de Shelby, em Ohio, para promover pela primeira vez na história do mundo
uma aliança mais estreita entre as igrejas e os estabelecimentos comerciais de uma comunidade. Os clérigos e comerciantes formaram uma aliança, e o resultado foi que praticamente toda igreja da cidade e todo comerciante passaram a apoiar um ao outro. O efeito foi o fortalecimento das igrejas e estabelecimentos comerciais, a tal ponto que disseram que seria praticamente impossível qualquer indivíduo das duas classes fracassar em sua profissão. Os outros integrantes da aliança não permitiram tal fracasso. Este é um exemplo do que pode acontecer quando grupos de homens formam aliança com o objetivo de colocar o poder combinado do grupo por trás de cada indivíduo. A aliança gerou para Shelby vantagens materiais e morais desfrutadas por poucas cidades norte-americanas daquele tamanho. O plano funcionou de modo tão eficaz e satisfatório que desencadeou um movimento para estendê-lo a outras cidades do país. Para ter uma visão ainda mais concreta de como o esforço organizado pode se tornar poderoso, pare por um momento e imagine qual seria o provável resultado se cada igreja, cada jornal, cada Rotary Club, cada clube de publicidade, cada clube de mulheres e cada organização cívica de natureza semelhante da sua cidade ou qualquer outra cidade do país formasse uma aliança com o objetivo de reunir seu poder e usá-lo em benefício de todos os membros de tais organizações. Os resultados que poderiam ser facilmente obtidos por tal aliança confundem a imaginação. Existem 3 poderes notáveis no mundo do esforço organizado. São eles: igrejas, escolas e jornais. Pense no que poderia facilmente acontecer se esses 3 grandes poderes poderiam, em apenas uma geração, modificar de tal forma o atual padrão de ética nos negócios. Por exemplo, que seria praticamente suicídio empresarial se qualquer pessoa tentasse realizar negócios sob qualquer padrão, exceto o da regra de ouro. Tal aliança poderia ser formada para produzir influência suficiente para mudar, em uma única geração, as tendências de negócios, sociais e morais de todo o mundo civilizado. Tal aliança teria poder suficiente para incutir quaisquer ideias desejadas nas mentes das próximas gerações. Poder é esforço organizado, como já foi declarado. Sucesso é baseado em poder. Utilizei os exemplos acima para que você tenha uma ideia clara do que significa esforço organizado. E como ênfase adicional, vou repetir a afirmação de que a acumulação de grande riqueza e a conquista de qualquer situação de vida privilegiada que constitui o que chamamos de sucesso baseiam-se na visão para compreender e na capacidade de assimilar e aplicar os princípios das 16 lições deste curso. O curso está em completa harmonia com os princípios da economia e da psicologia aplicada. Você vai observar que as lições que dependem de conhecimento de psicologia para aplicação prática foram suplementadas com explicações dos princípios envolvidos para facilitar a compreensão. Antes que os manuscritos deste curso fossem para a editora, foram submetidos a alguns dos mais importantes banqueiros e empresários norte-americanos. Foram examinados, analisados e criticados por mentes do tipo mais prático. Um dos banqueiros mais conhecidos de Nova York retornou os manuscritos com o seguinte comentário: tenho um diploma de uma faculdade, mas de bom grado trocaria tudo o que esse diploma me trouxe pelo seu curso A Lei do Sucesso. Poderia ter me trazido. Houvesse eu tido o privilégio de tê-lo como parte da minha instrução enquanto estudava em faculdade. Minha esposa e filha também leram os manuscritos, e minha esposa chamou seu curso Teclado Mestre da Vida, pois acredita que todos que entenderem como aplicá-lo podem tocar uma perfeita sinfonia em suas profissões. Assim como um pianista pode tocar qualquer melodia quando domina o teclado do piano e os fundamentos da música. Não existe no mundo 2 pessoas exatamente iguais, e por isso não se pode esperar que 2 pessoas obtenham deste curso o mesmo ponto de vista.
Cada aluno deve ler o curso, entendê-lo e então apropriar-se dos conteúdos de que necessita para desenvolver uma personalidade bem equilibrada. Avalie-se, faça uma autoanálise. Veja o texto de autoanálise no capítulo 15 do meu livro Quem Pensa Enriquece. Se você responder todas aquelas perguntas com sinceridade, saberá mais sobre si do que a maioria das pessoas. Estude as perguntas com cuidado. Volte a elas uma vez por semana durante vários meses e ficará espantado com a quantidade de conhecimento adicional de grande valor que terá adquirido por responder as perguntas com sinceridade. Se não tem certeza a respeito das respostas para algumas perguntas, busque o conselho daqueles que lhe conhecem bem, em especial daqueles que não têm motivo para bajulá-lo, e veja-se pelos olhos deles. Este curso foi compilado com o objetivo de ajudar o aluno a descobrir seus talentos naturais e a organizar, coordenar e colocar em uso o conhecimento adquirido com experiência. Por mais de 20 anos, adquiri, classifiquei e organizei o material do curso. Durante os últimos 14 anos, analisei mais de 16 mil homens e mulheres e todos os fatos essenciais acumulados nessas análises foram cuidadosamente organizados e incorporados neste curso. As análises revelaram muitos fatos interessantes que ajudaram a tornar este curso prático e útil. Por exemplo, foi descoberto que 95% de todos os analisados eram fracassados e 5% eram bem-sucedidos. Por fracasso, entende-se que fracassaram em encontrar a felicidade e satisfazer as necessidades simples da vida sem uma luta quase insuportável. Talvez seja a proporção aproximada de sucessos e fracassos que se encontraria caso todas as pessoas do mundo fossem minuciosamente analisadas. A luta pela mera sobrevivência é formidável entre pessoas que não aprenderam a organizar e direcionar seus talentos naturais, ao passo que a satisfação dessas necessidades, bem como a aquisição de itens de luxo, é comparativamente simples entre aqueles que dominaram o princípio do esforço organizado. Um dos fatos mais surpreendentes revelados pelas 16 mil análises foi a descoberta de que os 95% classificados como fracassados estavam naquela categoria porque não tinham um objetivo principal definido de vida, enquanto os 5% bem-sucedidos não apenas tinham objetivos definidos, como também tinham planos definidos para a realização dos seus objetivos. Outro fato importante revelado pela análise foi que os 95% fracassados estavam em trabalhos que não gostavam, enquanto os 5% bem-sucedidos estavam fazendo aquilo de que mais gostavam. É de duvidar que uma pessoa possa ser um fracassado quando é envolvida em seu trabalho favorito. Outro fato vital derivado das análises foi que os 5% bem-sucedidos cultivavam o hábito de economizar dinheiro sistematicamente, enquanto os 95% fracassados não economizavam nada. Isto é digno de uma reflexão séria. Um dos objetivos principais desse curso é ajudar o aluno no desempenho do trabalho de sua escolha, de tal maneira que proporcione o maior retorno em dinheiro e felicidade. Objetivo principal definido. O ponto principal desta lição pode ser encontrado na palavra definido. É estarrecedor saber que 95% das pessoas deste mundo estão à deriva na vida, sem a menor ideia de qual trabalho é mais adequado para elas e sem qualquer noção da necessidade do que se chama de objetivo definido pelo qual se esforçar. Existe uma razão psicológica e também econômica para a seleção de um objetivo principal definido de vida. Vamos dedicar nossa atenção primeiro ao aspecto psicológico da questão. É um princípio bem estabelecido da psicologia, que as ações das pessoas estão sempre em harmonia com os pensamentos dominantes de sua mente. Qualquer objetivo principal definido, deliberadamente fixado na mente e lá mantido
com a determinação de realizá-lo, acaba saturando todo o subconsciente até influenciar automaticamente a ação física do corpo para a realização daquele objetivo. Seu objetivo principal definido da vida deve ser selecionado com cuidado deliberado. E após selecionado, deve ser escrito e mantido onde você o veja pelo menos uma vez por dia. O efeito psicológico disto é gravar o objetivo no subconsciente com tanta força que ele aceite o objetivo como um padrão ou planta que, por fim, dominará suas atividades na vida e levará passo a passo rumo à realização do objetivo. O princípio da psicologia, pelo qual se consegue gravar o objetivo principal definido no subconsciente, é chamado autossugestão, ou sugestão que se faz repetidamente para si mesmo. É um grau de auto-hipnose, mas não tenha medo, pois foi o mesmo princípio que ajudou Napoleão a se erguer da situação humilde na Córcega, assolada pela pobreza e condição de ditador da França. Foi com a ajuda do mesmo princípio que Thomas Edison ascendeu do começo humilde como jornaleiro ao reconhecimento como o principal inventor do mundo. Foi com a ajuda do mesmo princípio que Lincoln transpôs o abismo do nascimento humilde em uma cabana de madeira nas montanhas do Kentucky até a presidência da maior nação da Terra. Foi com a ajuda do mesmo princípio que Theodore Roosevelt tornou-se um dos líderes mais agressivos a alcançar a presidência dos Estados Unidos. Você não precisa ter medo da autossugestão, desde que tenha certeza de que o objetivo pelo qual está se esforçando trará felicidade de natureza duradoura. Tenha certeza de que seu objetivo definido é construtivo, que sua realização não trará dificuldade nem miséria a ninguém, que lhe trará paz e prosperidade. Então, aplique a autossugestão até o limite de sua compreensão para a rápida realização do objetivo. Na esquina da rua, de frente à sala onde escrevo, vejo um homem que fica lá o dia todo, vendendo amendoins. Ele fica ocupado o tempo todo. Quando não está fazendo uma venda, está torrando e empacotando os amendoins em saquinhos. Ele é um dos que constitui o grande exército dos 95% que não tem objetivo definido de vida. Ele vende amendoins não porque goste desse trabalho, mais do que qualquer outra coisa, mas porque nunca sentou e pensou em um objetivo definido que lhe trouxesse maior retorno por seu trabalho. Ele está vendendo amendoins porque está à deriva no oceano da vida. E uma das tragédias de seu trabalho é o fato de que a mesma quantidade de esforço que coloca nele, ser direcionado a outros rumos, traria grandes retornos. Outra tragédia do trabalho daquele homem é o fato de que ele inconscientemente está fazendo uso da autossugestão, mas em sua própria desvantagem. Sem dúvida, se seus pensamentos pudessem ser retratados, não haveria nada na imagem exceto um torrador de amendoins, alguns saquinhos de papel e uma multidão comprando amendoins. Esse homem poderia sair do negócio de amendoins se tivesse visão e ambição para imaginar-se em um negócio mais lucrativo e perseverança para manter essa imagem na mente até ela influenciá-lo a dar os passos necessários para entrar em um negócio mais lucrativo. Ele coloca esforço suficiente no trabalho para obter retorno considerável, caso esse esforço fosse direcionado à realização de um objetivo definido que oferece maior retorno. Um de meus amigos mais próximos é um dos escritores e oradores mais conhecidos do país. Há mais ou menos 10 anos, ele vislumbrou as possibilidades da autossugestão e começou imediatamente a aproveitá-las e colocá-las em prática. Ele elaborou um plano para sua aplicação, que se provou muito eficaz. Naquela época, ele nem era nem escritor, nem orador. Toda noite, antes de dormir, ele fechava os olhos e via, em sua imaginação, uma longa mesa de reuniões na qual colocava certos homens bem conhecidos, cujas características desejava absorver para sua personalidade. Na extremidade da mesa, ele colocava Lincoln e nas laterais, Napoleão, Washington, Emerson e Albert Hubbard. Então, começava a conversar com essas figuras,
mais ou menos da seguinte maneira: Lincoln, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de paciência e justiça para com toda a humanidade e o senso de humor sagaz que eram suas características marcantes. Preciso dessas qualidades e não ficarei contente enquanto não desenvolvê-las. Washington, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de patriotismo, autossacrifício e liderança, que eram suas características marcantes. Emerson, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de visão e capacidade de interpretar as leis da natureza, escritas nas rochas das paredes da prisão, nas árvores a crescer, nos riachos a correr, nas flores a desabrochar e nos rostos das criancinhas que eram suas características marcantes. Napoleão, desejo desenvolver em meu caráter as qualidades de autoconfiança e capacidade estratégica para dominar obstáculos, tirar proveito dos erros e desenvolver forças da derrota que eram suas características marcantes. Hubbard, desejo desenvolver aptidão para igualar e até mesmo superar sua capacidade de se expressar em linguagem clara, concisa e contundente. Noite após noite, por muitos meses, meu amigo viu aqueles homens sentados ao redor da mesa de reunião imaginária, até finalmente ter gravado as características marcantes em seu subconsciente, com tanta clareza que começou a desenvolver uma personalidade que era uma combinação daquelas personalidades. A mente subconsciente pode ser comparada a um imã e, quando está vitalizada e completamente saturada com qualquer objetivo definido, tem uma tendência decidida de atrair tudo que seja necessário para o cumprimento desse objetivo. Semelhante atrai semelhante, e você pode ver a evidência dessa lei em toda folha de grama, em toda árvore que cresce. A bolota do carvalho atrai do solo e o ar os elementos necessários para crescer como uma árvore. Nunca nasce uma árvore que seja parte carvalho e parte álamo. Todo grão de trigo plantado no solo atrai os elementos para crescer, como uma haste de trigo. Jamais ocorre o erro de crescer aveia e trigo no mesmo talo. Os homens também estão sujeitos à lei da atração. Vá para a zona de pensões baratas de qualquer cidade e lá encontrará pessoas da mesma inclinação mental. Por outro lado, vá a uma comunidade próspera e lá encontrará pessoas da mesma inclinação mental. Homens bem-sucedidos sempre procuram a companhia de outros bem-sucedidos, enquanto os que estão em dificuldades sempre procuram a companhia daqueles em circunstância semelhante. A miséria adora a companhia. Tão certo quanto a água busca o nivelamento, o homem busca a companhia daqueles que possuem status financeiros e mental igual ao seu. Um professor da universidade e um vagabundo analfabeto nada têm em comum. Ficariam infelizes se obrigados a permanecer juntos por qualquer período de tempo. Óleo e água se misturam tão facilmente quanto homens que não têm nada em comum. Tudo isso nos leva a uma afirmação. Você atrairá pessoas que se harmonizem com sua filosofia de vida, querendo ou não. Sendo isso verdade, você consegue ver a importância de vitalizar sua mente com o objetivo principal definido, que atraia pessoas que irão ajudar e não atrapalhar. Suponha que seu objetivo principal definido esteja muito longe de sua atuação e condição de vida. E daí? É seu privilégio, ou melhor, seu dever, ter metas elevadas na vida. Você deve a si e à comunidade onde vive definir um alto padrão para si mesmo. Existe muita evidência para justificar a crença de que nada dentro do razoável está além da possibilidade de realização pelo homem, cujo objetivo principal definido foi bem desenvolvido. Alguns anos atrás, Victor foi sentenciado à prisão perpétua na penitenciária do Arizona. Na época, ele era um homem mau, segundo admitiu. Além disso, acreditava-se que morreria de tuberculose dentro de 1 ano. Se alguém já teve motivos para se sentir desencorajado, esse alguém era Victor. O sentimento público contra ele era intenso. E Victor não tinha um único amigo no mundo para vir oferecer encorajamento ou ajuda.
Então cometeu uma coisa em sua mente, que trouxe de volta a saúde. Derrotou a temida peste branca e, por fim, abriu os portões da prisão e lhe devolveu a liberdade. O que foi essa coisa? O seguinte, ele decidiu acabar com a peste branca e recuperar a saúde. Isto foi um objetivo principal definido. Menos de um ano após a tomada de decisão, ele já tinha vencido. Então, ampliou o objetivo principal definido, decidindo ganhar a liberdade. Em poucos tempos, as paredes da prisão derreteram-se. Nenhum ambiente indesejável é forte o bastante para deter a pessoa que entende como aplicar a autossugestão na criação de um objetivo principal definido. Tal pessoa pode lançar fora os grilhões da pobreza, destruir os germes da doença mais mortal, erguer-se de uma condição de vida humilde até o poder e a abundância. Todos os grandes líderes baseiam-se a liderança em um objetivo principal definido. Seguidores são seguidores dispostos quando sabem que o líder é uma pessoa com objetivo principal definido e coragem para respaldar o objetivo com ação. Até mesmo um cavalo teimoso sabe quando um cavaleiro com o objetivo principal definido toma as rédeas e cede a esse cavaleiro. Quando um homem com o objetivo principal definido passa por uma multidão, todos saem para o lado e abrem espaço para ele. Mas deixe um homem hesitar e mostrar por suas ações que não tem certeza de qual caminho quer seguir. E a multidão pisará nos seus pés e se recusará a sair 1 centímetro do caminho. Em lugar algum, a falta de objetivo principal definido é mais perceptível ou mais prejudicial que no relacionamento entre pais e filhos. As crianças percebem muito rapidamente uma atitude vacilante dos pais e tiram vantagem disso com grande desenvoltura. É a mesma coisa por toda a vida. Homens com objetivo principal definido garantem respeito e atenção o tempo todo. Isso basta sobre a visão psicológica de um objetivo definido. Vamos agora para o lado econômico da questão. Se um navio a vapor perdesse o leme no meio do oceano e começasse a andar em círculos, em breve esgotaria o suprimento de combustível sem atingir a costa, apesar de usar energia suficiente para ir e voltar várias vezes. O homem que trabalha sem um objetivo definido, respaldado por um plano definido para sua realização, parece o navio que perdeu o leme. Trabalho duro e boas intenções não bastam para levar um homem ao sucesso, pois como pode um homem ter certeza de que atingiu o sucesso a menos que tenha estabelecido na mente algum objetivo definido que deseje? Toda casa bem construída começou na forma de um objetivo definido e um plano definido, colocado num conjunto de plantas. Imagine o que aconteceria se alguém tentasse construir uma casa pelo método aleatório, sem planos. Operários atrapalhando uns aos outros. Materiais de construção empilhados por todo o terreno antes que o alicerce estivesse concluído. E todos no trabalho teriam uma noção diferente de como a casa deveria ser construída. Resultado: caos, mal-entendidos e custo proibitivo. Você já reparou para pensar que a maioria das pessoas termina a escola, pega um emprego, entra num ramo ou profissão sem a mínima ideia de qualquer coisa remotamente parecida com um objetivo definido ou um plano definido? Tendo em vista que a ciência oferece maneiras razoavelmente precisas de analisar o caráter e determinar a profissão em que as pessoas se encaixam melhor. Não parece uma tragédia moderna que 95% da população adulta do mundo seja composta de fracassados porque não encontraram seus nichos apropriados no mercado de trabalho? Se sucesso depende de poder, se poder é esforço organizado, e se o primeiro passo na direção da organização é um objetivo definido, então dá para ver facilmente porque um objetivo é essencial. Até selecionar um objetivo definido de vida, o homem dissipa suas energias e espalha seus pensamentos em tantos assuntos e tantas direções diferentes
que isso leva não ao poder, mas à indecisão e fraqueza. Com a ajuda de uma pequena lupa, você pode aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado. Usando a lente, você pode focar os raios de sol em um ponto definido com tamanha firmeza que eles farão um buraco em uma tábua grossa. Remova a lupa, que representa o objetivo definido, e os mesmos raios de sol brilharão sobre a tábua por 1 milhão de anos sem queimá-la. 1000 baterias correntemente organizadas e conectadas por fios produzirão energia suficiente para manter um maquinário de bom tamanho em funcionamento por muitas horas. Mas pegue as mesmas baterias isoladamente e desconectadas e nenhuma terá energia suficiente para ligar a máquina. As faculdades mentais podem ser comparadas a baterias. Quando organiza suas faculdades de acordo com o plano apresentado nas 16 lições do curso, a lei do sucesso e as direciona na realização de um objetivo definido de vida. Você tira vantagem do princípio cooperativo ou acumulativo, pelo qual o poder é desenvolvido, chamado de esforço organizado. O conselho de Andrew Carnegie era: coloque seus ovos em uma cesta e cuide para que ninguém dê um chute nela. Ele queria dizer, claro, que não se deve dissipar energias engajando-se em atividades secundárias. Carnegie era um economista capaz e sabia que a maioria dos homens se sairia bem se aproveitasse e direcionasse as energias para fazer uma só coisa direito. Quando o plano deste curso nasceu, lembro de levar o primeiro manuscrito para um professor da Universidade do Texas e, entusiasmado, sugeri que eu havia descoberto um princípio que me ajudaria em todo o discurso que fizesse dali em diante, pois estaria mais bem preparado para organizar e ordenar meus pensamentos. Ele olhou para o esboço das lições por alguns minutos, então virou-se para mim e disse: sim, sua descoberta vai ajudá-lo a fazer melhores discursos, mas não só isso, vai ajudá-lo a se tornar um escritor mais eficiente, pois percebi em textos anteriores que você tem a tendência de dispersar os pensamentos. Por exemplo, se começasse a descrever uma linda montanha distante, você poderia desviar-se da descrição, chamando a atenção para um lindo conjunto de flores silvestres, ou um riacho, ou um pássaro cantando, contornando aqui e ali, zigue-zagueando, antes de finalmente chegar ao ponto de onde avistar a montanha. No futuro, será muito menos difícil para você descrever um objeto, não importa se falando ou escrevendo, porque seus 15 pontos representam os fundamentos da organização. Certa vez, um homem que não tinha pernas conheceu um cego. Numa prova conclusiva de que um aleijado era um homem de visão, este propôs ao cego que formasse uma aliança de grande benefício para ambos. Deixe-me subir nas suas costas, disse para o cego. Então, usarei suas pernas e você poderá usar meus olhos. Juntos, vamos andar mais rápido. Do esforço aliado vem um grande poder. Esse é um ponto digno de muita repetição, porque compõe uma das partes mais importantes da base deste curso. As grandes fortunas do mundo foram acumuladas pelo uso do princípio do esforço aliado. Aquilo que um homem pode realizar sozinho durante a vida toda é quanto muito ínfimo, por mais organizado que tal homem seja. Mas aquilo que um homem pode realizar em aliança com outro homem é praticamente ilimitado. O Mastermind, mencionado por Andrew Carnegie durante minha entrevista, era composto por mais de 20 mentes. No grupo, havia homens de praticamente todos os temperamentos e inclinações. Cada homem estava ali para desempenhar um determinado papel e nada mais. Havia entendimento perfeito e trabalho de equipe entre aqueles homens.
O trabalho de Carnegie era manter a harmonia. E ele fez isso maravilhosamente bem. Se está familiarizado com futebol, você sabe, claro, que o time ganhador é aquele que melhor coordena os esforços de seus jogadores. Trabalho em equipe é o que faz ganhar. É a mesma coisa no grande jogo da vida. Em sua luta pelo sucesso, você deve manter em mente o tempo todo a necessidade de saber o que quer. Saber precisamente qual é o seu objetivo definido e o valor do esforço organizado na realização daquilo que constitui o objetivo definido. De forma vaga, quase todo mundo tem um objetivo definido, isto é, o desejo de dinheiro. Mas isto não é um objetivo definido conforme o significado do termo nesta lição. Antes que seu objetivo de acumulação de dinheiro possa ser considerado definido, você deverá chegar a uma decisão sobre um método preciso pelo qual vai acumular o dinheiro. Não bastaria dizer que você vai ganhar dinheiro entrando em algum tipo de negócio. Você teria que decidir que tipo de negócio. Também teria que decidir onde iria se instalar. Teria que decidir ainda as políticas empresariais sob as quais conduziria seu negócio. Ao responder à pergunta, qual é o seu objetivo definido de vida? No questionário que usei para analisar mais de 16 mil pessoas, muitas responderam o seguinte: meu objetivo definido de vida é ser tão útil ao mundo quanto possível e ganhar bem. Essa resposta é tão definida quanto a ideia de um sapo sobre o tamanho do mundo. O objetivo desta lição não é informar qual deva ser sua profissão, pois isso só poderia ser feito com precisão após você ser analisado completamente, mas pretende gravar em sua mente uma noção clara do valor de um objetivo definido de alguma natureza e o valor de entender o princípio do esforço organizado como meio de alcançar o poder necessário para materializar o objetivo definido.